ensino para as nossas vidas. Abençoa o teu servo, guarda e também a nós, Senhor. Prepara os nossos corações para receber, entender e aplicar em nossas vidas as tuas palavras, para não pecar contra ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia para fazermos a leitura mais uma vez. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Agradeço ao irmão Lucas aí pela direção do culto, Deus abençoe. Agradeço ao nosso Ministério de Louvor, vocês são bênção, viu? Hinos maravilhosos que aquecem nosso coração, né? Assim diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Oremos. Pai, tua palavra é maravilhosa. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, silenciando as nossas preocupações, os nossos porquês, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, e possa fazer morada no coração dos queridos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, povo de Deus. O tema da palavra essa noite é onde alicerçar meu coração. Onde alicerçar o meu coração. E esse tema está baseado nessa palavra. Não se apoie em sua própria inteligência. Apoio. Então, onde é que eu vou apoiar, então, minha inteligência? Onde é que eu vou alicerçar a minha confiança e o meu coração? E aí nós precisamos ir até a palavra de Deus para vermos que existe um lugar certo e uma pessoa certa para apoiarmos o nosso coração. E o primeiro ponto da ministração dessa noite é por que não devo confiar na minha própria inteligência? Por que será que Deus está falando isso? Porque se a gente estuda a Bíblia, se a gente procura conhecimento, se a gente faz aí um nível superior, se a gente tem a capacidade intelectual, por que eu não devo confiar em meu próprio entendimento, na minha própria inteligência? Eu quero dar aqui 2 motivos, irmãos, bíblicos e teológicos, para não confiarmos na nossa própria inteligência. A primeira é a limitação da inteligência e da capacidade humana. Por mais inteligentes que possamos ser, por mais capazes que sejamos, a nossa inteligência e capacidade tem um limite, sim ou não? A gente aguenta levantar 50 quilos, não aguenta? Com dificuldade. E 5 quilos? 5 quilos dá, né? Tem para ter adolescente que pesa quase 5. Mas e 500 quilos? Já viu que a nossa capacidade foi embora. O que é que acontece, meus irmãos? Eu e você, nós somos convidados pelo Senhor para observarmos essa questão, a limitação da inteligência e da capacidade humana. Jeremias capítulo 17, verso 5, anote esse texto. É um texto bem conhecido de todos nós, que vai falar o nosso coração. Olha aí, maldito, diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens. Uma outra tradução vai estar no singular. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua humanidade mortal a sua força e motivação. Você percebe?
Não é que a gente vai ficar neurótico e não confiar mais no amigo, não confiar no irmão, não é isso não. É a confiança na perspectiva de fé e de certeza inabalável. Essa confiança não pode ser colocada na existência humana, na capacidade humana e nas nossas relações. Ela tem que estar alicerçada no Senhor. Olha só o que é que diz o restante do versículo. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Quer dizer, tem gente que apoia o seu entendimento, a sua confiança em homens e na própria capacidade, mas isso afasta a pessoa de Deus. Quem está entendendo? Lógico que a gente tem que ter uma autoconfiança, um equilíbrio. Mas, meus irmãos, a gente não pode alicerçar nossa plena confiança em nós. Porque a capacidade humana, ela é limitada. Ela é frágil. A inteligência humana, ela também é limitada e ela pode ser influenciada por muitos fatores. Como emoção, como experiências vividas. Ela pode ser influenciada, por exemplo, pela cultura. Todo mundo viu, todo mundo está vendo muita gente relatando sobre o desfile que aconteceu domingo, onde retrataram a família como dentro de uma lata de conserva. E aí todo mundo falando, isso aqui é um absurdo, falar que uma lata de conserva está desfazendo da família, dos evangélicos e dos cristãos que usam a Bíblia. Tinha a Bíblia lá na mão de vários dos que estavam desfilando. Mas eu não vi ninguém perceber ou relatar que tinha um bocado de bolinha verde em cima da lata. Quem viu? Aquela bolinha verde significa o quê? Mofo. Coisa estragada, ultrapassada. Passou do prazo de validade. Olha a zombaria. Opa, peraí. Mas a cultura pode influenciar. Pode. Olha aí, ó, a cultura. Se é que isso pode ser dito que é cultura. Isso é um escárnio com os cristãos e com as famílias. Mas já tiveram remédio hoje, viu? Rebaixado de novo a escola. Zombaram das famílias. De quem leva em consideração a palavra de Deus. Sim ou não? Irmãos, a cultura pode influenciar negativamente. O meu intelecto pode ser influenciado pelas minhas emoções. Pode ser influenciado por experiências vividas. Quando a gente está passando por dificuldades, nós estamos mergulhados em um problema. Quando a gente está mergulhado num problema, a gente está rodeado por esse problema. E aí a gente não consegue ver, nem perceber saídas, nem perceber soluções. A gente simplesmente está emparedado. Eu não consigo ver nada além. E aí é onde vem a ansiedade, é onde vem as preocupações. E muitas vezes, quando a gente está nesse ambiente de mergulho em problema, a gente pode ter a nossa capacidade de raciocinar asfixiada. Porque é tanto aperto, é tanta preocupação que a gente não consegue sair. Tem uma coisa lá no jiu-jitsu, quem gosta aí de luta, sabe que tem um momento lá no jiu-jitsu que é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Saia dos 100 quilos. O cara deita em cima do outro aqui, em uma posição, agora saia. Você não sai. Você cansa debaixo do cara, e o cara faz uma posiçãozinha lá, fica só deitado e segura a pessoa ali debaixo do peso. Você não vê saída. Aí depois que você vai ficando várias vezes treinando, eles vão ensinando como se mover debaixo dos 100 quilos para conseguir sair. E você tem que aprender a sair debaixo do peso e da pressão. Mas leva tempo até aprender. Enquanto isso, é mão de vaca. Mão de vaca é quando os caras tentam fazer isso aqui. Depois pode. Ah, pode sim. E aí você sofre muito até lá. Oi? Economia, né? Também. Mas olha, quando a gente está debaixo da pressão, debaixo do aperto, a gente não consegue perceber saídas nem raciocinar. E na maioria das vezes, irmãos, nós somos vencidos pela ansiedade. Sim ou não? Na maioria das vezes, ela pode não vencer tudo, mas vence pequenas batalhas. Naquele momento eu não consegui respirar para ver uma saída. Naquele momento, meu Deus, eu não estou vendo solução. E fica aquela luta medonha. Mas olha,
eu e você, nós somos chamados a entender o que a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. 1 Coríntios 3, 19. Olha o que é que a Bíblia fala aí para nós. O que é que Deus considera a sabedoria humana. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias artimanhas. Para Deus a nossa sabedoria é loucura, não é nada. Isso significa, irmãos, que mesmo que pensemos que somos inteligentes e tão capazes, a nossa compreensão tem um limite e tem um risco de estar errada. E o que é que eu vou fazer? Vem a pergunta do início da pregação. Onde alicerçar o meu coração? O conselho divino, ele nos desafia, o próximo texto que vamos ler, nos desafia a esforçadamente obedecê-lo. Olha aí, Provérbios capítulo 3, versículos do 5 ao 7. Vamos ler todos juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Está vendo? Ó? Aparta-te do mal. Olha o esforço que eu tenho que fazer. Eu tenho que me apartar do mal. O que é ruim tem que me afastar. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Quer dizer, não sermos arrogantes. E o confiar no Senhor, a palavra confiar vem em última instância de fé. Fiado, confiado. Eu não vendo fiado, eu não vendo confiado. Ou você paga à vista ou não tem jeito. Então a confiança vem de fiado, vem de fé. Eu dou fé. O escrivão, quando está assinando um documento, ele escreve lá, dou fé. Está confiado, é de confiança. Pode confiar. Pode depositar, alicerçar sua fé aí. Então, ó, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, eu tenho que temer a Deus e o meu temer ao Senhor vai fazer com que eu mesmo me aparte do mal. Quem age assim, desfruta do descanso que vem do Senhor. Quantos aqui precisam descansar no Senhor esses dias? John Piper tem uma frase importante sobre isso. O descanso não é a ausência de atividade, mas a presença de Deus. O descanso não é a ausência de atividade. Que atividade? De algum movimento ruim, de alguma coisa que se move, alguma coisa que está ativa, nos perturbando, uma preocupação, um problema, uma enfermidade, uma doença, uma luta, uma dificuldade, uma falta de emprego, um conflito em casa. O descanso não é a ausência de atividade, mas a presença de Deus, apesar das atividades, apesar das lutas, apesar de qualquer circunstância, Deus se faz presente. Você pode dizer amém? E aí vem uma resposta importante para os nossos corações, que é a soberania e a grandeza de Deus. Quantas vezes, né, a gente no nosso corre-corre, na nossa vida, a gente vai esquecendo da soberania de Deus, a gente vai esquecendo da grandeza do Senhor, porque é tanta coisa. E vocês já viram, irmãos, como os problemas fazem barulho? Você já viu como as lutas são barulhentas? Quando eu joguei vôlei lá na escola técnica em Pernambuco, era pirralha, tinha o quê? Uns 18 anos, 19. A gente foi para os Jogos Escolares Regionais numa escola chamada, no Colégio Cardeal Arco Verde. E aí a gente levou a torcida da Federal, né, da Escola Técnica Federal para lá. A gente tinha o quê? Umas 40 pessoas na nossa torcida. A do Colégio Cardeal tinha mais de 200.
eles tomaram nossos instrumentos de tanto barulho que a gente estava fazendo. A gente não era ninguém, mas pensa no povo barulhento que a gente estava fazendo lá. E grito de guerra, e o pau quebrando, e os cabas tremendo, e o nosso time ganhando. Quando tomaram os instrumentos, aí começou a pressão da outra torcida que tinha tudo, a gente não tinha mais nada. A pressão foi grande, o jogo, nem me lembro se saiu empatado, alguma coisa assim. Mas tirou muito a força da gente quando mandaram a gente aquietar, porque a gente estava fazendo barulho demais. Quem já viu, irmão Célio mandava, torcida de futebol não pode fazer barulho. Sim, meu filho, é o quê? Balé? Não é possível. Eu não sei vocês, eu não gosto dessas arenas que formaram agora não, que já fui assistir jogo nessas arenas, você não pode dizer nada que o pessoal da frente não gosta não do grito. Eu sou, meu filho, isso aqui é o quê? É um jogo de xadrez, é que você não pode falar nada. Eu gostava daquelas outras, que era a muvucona, 60 pessoas em um degrau só, em 2 metros quadrados, o pau quebrando. Mas, a soberania e a grandeza de Deus, ela tem que sobressair aos barulhos que os problemas e as lutas fazem ao nosso redor. Anota esse texto, Isaías 55, versos 8 e 9. Olha porque você tem que confiar em Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirme Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode dizer amém? Que texto poderoso sobre a soberania de Deus. Ele é muito mais do que nós. E quando eu confio naquele que tudo faz, tudo vê e tudo pode, é questão de tempo, a vitória chega em nome de Jesus. Deus, ele é um ser eterno, é um ser onisciente, onipresente, onipotente, atributos também do Espírito Santo que falamos semana passada. Irmãos, a sabedoria de Deus é muito além da nossa compreensão. Ele vê o quadro completo e sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos. Eu já vi muitos líderes falando, pastor, se eu soubesse que era assim, eu não queria. Não tem nenhum deles aqui hoje não, amém? Amém, tem não. Mas se fosse desse jeito, se eu soubesse, eu não queria. Já ouvi pastor falar também, meu irmão, se Deus tivesse dito que era desse jeito, nunca na vida que eu tinha aceito. Tem coisa, irmãos, que Deus não vai falar, Ele vai se revelando aos poucos, porque senão a gente não aguenta. A gente não dá conta. Quem está vivo aí? É porque você está sendo alcançado pela grandeza de Deus, pela soberania do Senhor. Apesar da nossa teimosia, né? Tem gente que não aceitaria nem certas funções de trabalho por aí, se soubesse o peso que é. Imagina. Apesar de nós, né, irmão Célio? Apesar de nós. Então, enquanto a gente está dentro do problema, a gente está circundado pelas paredes desse problema. A gente vê o problema e está mergulhado nele. Deus vê de cima. Ele vê você entrando no problema, você no meio do problema e Ele trabalhando por você, e Ele já vê você saindo do problema. Você escutou isso? E se Ele vê você saindo, é porque Deus já está no nosso futuro. Para Ele não tem, o tempo é nosso, para Ele não existe. O tempo não é inexistente para Deus. Por isso que a gente não deve se preocupar com o futuro, porque Deus já está lá. Deus está cuidando de tudo em nome de Jesus. Então é melhor confiar na sabedoria e na soberania de Deus do que na nossa própria inteligência. A nossa irmã Ana Cláudia, quando ela deu testemunho da cura do câncer no pulmão, ela mostrou uma foto, a gente mostrou ela aqui, a foto, mostrou, não foi no slide, do local onde tinha um tumor, né? E o médico, quando abriu lá o pulmão para ver, para a retirada, o nódulo lá do tumor estava costurado
com uma linha de aço, que eu não sei nem o nome daquela linha. Ao contrário, por dentro. O médico olhou, quem foi que passou por aqui? Aquele que tudo pode. E o médico ficou impressionado. Disse, não, não é possível. É possível, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus por isso, isso alegra o nosso coração, irmãos, faz a gente continuar a nossa caminhada de fé, apesar dessas lutas que nós temos passado. Deus, Ele tem um controle sobre tudo, está trabalhando para o seu bem. Fala para quem está do seu lado aí, confia no Senhor, meu irmão, não desanima não. Salmo 36, verso 5, é um remédio para a nossa alma, é um bálsamo aí, ó. Vamos ler todos juntos, bem bonito. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Confiar na fidelidade do Senhor. Tem um hino antigo, né? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E aí a gente vai sossegando o coração. Deus, Ele é fiel em suas promessas e Ele nunca falha. A Bíblia até diz, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Precisamos desses lembretes da palavra eterna para que a gente não esmoreça na nossa caminhada. Já passamos da metade de fevereiro, o carnaval já foi, dizem que o ano só começa depois do carnaval. Feliz ano novo. Né? Então, feliz ano novo aí, que seja um ano abençoado. Inclusive, sábado a gente tem reunião da liderança, né? 3:30 da tarde, tá bom? Não esquece não, quem é líder aí, não esquece não, vai ser bênção. Já traz a sua agenda para a gente fazer a agenda do ano aí da igreja, vai ser bênção em nome de Jesus. Charles Spurgeon disse, a fé é a confiança de que Deus é quem Ele diz ser e que Ele fará o que Ele prometeu fazer. Meu amigo, se Ele prometeu, só confia. Prometeu salvação em Cristo Jesus, confia. Faça a sua parte, venha para a igreja, busque a presença do Senhor, leia a palavra, ore, tenha uma vida devocional, tenha uma vida de santificação, caiu, pede perdão, volta, levanta a cabeça, segue adiante, vai, não desiste por nada, porque a coroa da vida será dada para aqueles que perseveraram até o fim. Quem perseverar até o fim, será salvo. E aí é um ajudando o outro, quando eu desanimar, chega aí o Lucas, pastorzão, não desanima não, chega o Lucão, pastor, bora, levanta, vamos, continua. Quando é o outro que está esmurecendo, a gente chega junto, não, vamos lá, você não está só não. E por isso é a importância da comunhão na casa do Senhor. A ajuda de um para com os outros. Ontem a gente teve o nosso retiro de jovens, o acamp dos jovens. Meu irmão, quem foi abençoado, que dia maravilhoso. Lá no finalzinho, a Eliette foi me molhar com uma bola de água. Quando estourou em cima de mim, a água voltou para ela. Nosso irmão Ravalho, usado por Deus, disse, como foi que o senhor falou? A vingança vem do Senhor. Aí na hora eu peguei uma bolinha, quando eu estourei nela, veio em mim. Eu disse, pronto, aí os dois molhados agora, e está tudo certo. Irmãos, foi uma bênção. Comunhão maravilhosa, vários jovens ali se rendendo ao Senhor para assumir o compromisso da missão com o Senhor. O almoço foi muito abençoado, irmã Maria nos abençoou demais. Teve até vendedor de picolé lá, não é?
Foi um dia maravilhoso, irmãos. Palavra abençoada, o louvor maravilhoso para a glória de Deus. Sabe? Mas alguém pagou o preço. A fidelidade dos irmãos que permitiram, a igreja ajudou no aluguel do local, os pais investiram para poder fazer a inscrição dos filhos. E todo, se prestou foi Jesus, Carlão, foi ele. A Deus a glória, né, Carlão? Mas, irmãos, tudo porque a gente confia em Deus. Porque quem vai caminhando um dia após o outro, na fé, vai sabendo que Ele nunca deixa faltar. Ele nunca deixa faltar. E Ele nos surpreende. A gente espera uma coisa e Ele faz melhor. Sim ou não? Quantas vezes Ele faz mais e melhor do que a gente espera. Dentro dessa soberania divina, vem a fidelidade. E nós encontramos e desfrutamos de algo precioso para os nossos corações. Mateus 28, verso 20, ele fala para nós o que é que a gente encontra nesta certeza. E eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. É a presença de Deus. Como é bom a presença de Deus. Como é bom a presença do Senhor nas nossas vidas, no nosso coração, na família, na empresa, no trabalho. Como é bom, né, irmão? Deus, Ele está sempre presente com você. Não importa o que aconteça, Ele está presente. J.I. Packer disse: a confiança em Deus não é a ausência de dúvidas, mas a presença de Deus no meio das dúvidas. Pode duvidar, irmão, não vai ser pecado nessa dúvida em si, não. Tá? Porque é onde entra a comprovação da limitação humana. Eu não consegui crer o suficiente. Quem disse isso? Tomé. Só acredito se é Jesus, se eu ver Jesus. Então aqui o furo nas mãos, aqui do lado, pode olhar. Só acredito vendo. A gente está sendo lembrado hoje, irmãos, para encerrar, de descansar e confiar em Deus. E aí vem um ensinamento final nesse nosso estudo de hoje. Escolha diariamente alicerçar seu coração no Senhor. É uma escolha diária. Começou amanhã um dia, Senhor, nessa manhã eu escolho confiar em Ti e alicerçar minha fé no Senhor, porque a providência vem dEle. O povo de Deus tem sobrevivido a ataques, perseguições, durante toda a história, e ninguém nunca conseguiu acabar, nem vai. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Teve um grande avivamento em Bogotá, na década de 80. Tem um vídeo na internet, quem quiser depois pode assistir, chamado Transformações. É o impacto do evangelho em uma sociedade. Quando teve... Se eu errar a capital, vocês me corrijam aí, tá? Porque eu sou professor de história, não é de geografia, não. Amém. Cartel de Cali, era onde? Colômbia, né? Vocês lembram que o cartel de Cali, do dia para a noite, acabou-se? Foi desmantelado e... né? Vocês sabiam que aquilo ali foi fruto do avivamento que teve lá, da igreja de Cristo Jesus, e que o povo começou a orar pedindo a Deus para acabar todo o mal, e Deus atendeu? Está registrado, tem um documentário, Transformações é o nome do vídeo, pode pesquisar. Eu já passei alguns anos atrás aqui na igreja. Hora dessa eu vou passar de novo, para a gente lembrar o que é que Deus é capaz de fazer. E aí teve um pastor que ele estava sendo perseguido por causa de uma questão de um terreno, e mataram esse pastor. E os pastores da cidade eram todos intrigados. Era cada um na sua, eu sou melhor do que o outro, que não sei o quê. Quando esse pastor foi morto, no dia do funeral desse pastor e do testemunho da mulher dele, os pastores se perdoaram na hora do enterro. Ali começou o avivamento.
E assim sempre foi com a igreja do Senhor, e assim sempre será. Se matar um, vem 100, vem 200, vem 1000, e Deus faz a obra dele. Gamaliel, uma vez usado por Deus, com muita sabedoria, respondeu. Estava todo mundo querendo acabar com os cristãos, aquele tumulto ali dos judeus tentando ir para cima dos cristãos. E Gamaliel, usado por Deus, disse: olha, é o seguinte, se esse movimento aí que está acontecendo não for de Deus, vai acabar por si só. Mas se for de Deus, jamais acabará. Tem sido assim e sempre será. A gente está falando em coisa macro. A coisa micro é minha vida, sua vida. Mas levada a sério e muito importante para Deus. Ele atende e ouve cada oração. E toda vez que você derrama uma lágrima, a Bíblia fala que Deus leva numa bandeja de prata para o céu. Deus cuida de você, lembre-se, faça essa escolha diária. Alicerce seu coração no Senhor. Peça a Deus que te ajude a confiar nele, a descansar em sua soberania, sua fidelidade e na sua presença. O texto de hoje nos diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento ou inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por tua palavra maravilhosa, que é eterna, que permanece para sempre. Como é bom, Pai, saber que o Senhor tem cuidado do teu povo. E, Pai, queremos mais uma vez declarar que não há Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é Senhor, Salvador de nossas vidas. E Pai amado, queremos declarar que a nossa família pertence ao Senhor e que o Brasil pertence a Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh Deus, em nome de Cristo, nos fortalece na fé, na nossa caminhada, Pai. Crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Permita que a cada dia, nosso lar, nossos casamentos, a nossa família esteja debaixo da tua proteção, conservados pela fé e esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ti seja o louvor, a honra e a glória, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para casa, que amanhã ao acordarmos possamos decidir confiar em ti, depositar em ti o nosso coração, e o Senhor fará maravilhas, o Senhor vai agir em nosso favor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.